bebês reborn. Eu quero falar sobre isso. Primeira coisa que eu fui fazer é tentar entender por que chama bebê reborn. E aí eu descobri que reborn, de renascido, né? Renascimento, bebês renascidos. Por que renascidos? Porque as bonecas, os bonecos de vinil e de silicone passam por um processo de transformação artesanal. Por exemplo, o implante de cabelos fio a fio, né? E camadas de pele, de revestimento de pele para dar a sensação e a aparência de realidade. Então, em todas as pesquisas que eu fiz, a expressão hiperrealista apareceu. Uma boneca hiperrealista, um boneco hiperrealista. Agora, queria também sugerir que você verificasse, por exemplo, no perfil do meu amigo doutor psiquiatra Daniel Barros, no Instagram, ele fala sobre o fenômeno da estranheza, né? Quando uma coisa é tão parecida com a realidade, mas não é a realidade, e você vive aquele intervalo, né, em que é muito parecido com a realidade, mas ao mesmo tempo você sabe que não é a realidade, aí tem aquela estranheza, né, isso aqui é ou não é? Não é, mas é muito próximo de ser, e ele fala sobre esse fenômeno da estranheza, o Daniel Barros, e eu achei muito interessante. Bom, outra coisa é que o mercado de bebês reborn tem mais de 20 anos. Não é uma coisa de agora. Por alguma razão, por algum fenômeno social, os bebês reborn ganharam atenção da sociedade aí, e entraram na pauta, né? Mas eles existem há mais de 20 anos. Nos Estados Unidos começou lá, coisa maluquice começa geralmente lá, os bebês, o mercado de bebês reborn tem mais de 20 anos, mas agora eles entraram aqui na nossa pauta. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Se fosse uma maluquice, uma sandice, eu não falaria aqui. Eu não gastaria o meu tempo, nem o seu, falando sobre bebê reborn. Mas eu acho que esse é um fenômeno que suscita algumas questões muito interessantes a respeito do nosso tempo, da nossa sociedade, de nós mesmos como seres humanos. Né? Primeiro é que também quero recomendar para você o Rossandro Klinger, que é psicólogo, e ele é um camarada também, como Daniel Barros, muito lúcido. Eu sigo no Instagram o Rossandro, e aprendo muito com ele, com o Daniel, com o Rossandro. E o Rossandro fez uma postagem sobre bebê reborn que me chamou a atenção. E ele diz, olha, muita calma e muita cautela e muito respeito quando você for falar de bebê reborn. Porque tratar com displicência, fazer piada, tornar motivo de piada, né, e também tratar as pessoas como se elas fossem malucas, especialmente as mulheres, você tratar as mulheres como se elas fossem malucas, desequilibradas, porque tem um bebê reborn no colo, não é bem assim, não. Temos que ir com cuidado, temos que ir com cautela. E aí, então, eu fiz esse exercício, né? Falei, olha, quando tiver um adulto com um bebê reborn no colo, o que isso pode significar? Bom, primeiro pode significar que ele é um colecionador. Uma mulher com um bebê reborn é uma colecionadora. Eu tenho amigos que eles fazem coleção de carrinho miniatura. É tudo gente grande, adultos. Eles colecionam carrinho, por que elas não podem colecionar bonecas? Pode ser um colecionador, não estou dizendo que é e que todo mundo é, mas calma, não é, as coisas não dizem uma coisa só e não refletem uma realidade só. Então pode ser uma colecionadora, pode ser que tenha um bebê reborn no colo de alguém e esse alguém está fazendo negócio, está vendendo boneca, conseguiu colocar na pauta o produto que a pessoa fabrica e vende, e o tonto é você que fica olhando. Não é a pessoa que está com um boneco no colo.
Sou eu que fico gastei tempo pesquisando, vendo perfil de Instagram, vendo foto de bebê reborn, vendo vídeo de bebê reborn. É um mercado, tem negócio por trás disso daí. E se o pessoal compra boneca, compra boneco, tem uma razão de ser. Por que se compra boneco? Né? Pode ser um hobby, né? Pode ser uma questão lúdica. É interessante, por que os homens... Eu vejo homens que gastam horas no videogame. E a mulher não pode ter uma boneca reborn. São as coisas meio interessantes, né? Tem o lúdico, tem um aspecto lúdico. Tem gente que gosta de brincar com jogos da mente e tem gente que gosta de brincar de boneca. Ok, vamos devagar com a Andor aí. Agora, o que mais me chamou a atenção é que existe um uso terapêutico do bebê reborn. Existe um uso terapêutico. O bebê reborn é um recurso para lidar com uma crise emocional ou uma dor aguda, uma dor aguda, que é uma crise, ou uma dor crônica, um sofrimento crônico. E, por exemplo, as bonecos, são usados com pacientes de Alzheimer, pacientes que têm demência. Isso ajuda as pessoas a se conectarem, fazer vinculação emocional e afetiva com um boneco, com uma boneca. Pessoas idosas com demência, com Alzheimer, ter um objeto de vinculação afetiva, isso é terapêutico. Olha que interessante. Eu li um comentarista que eu não anotei, mas eu gostei do que ele disse, que às vezes a gente tem uma dor que a gente não consegue lidar, a gente não consegue falar sobre ela, a gente não consegue elaborar essa dor, a gente não consegue dar nome para essa dor. Então, ter uma boneca, ter um boneco, né? Eu me lembro que uma vez no púlpito da IBAB eu disse, olha, não tem problema você ficar de mal com Deus, com raiva de Jesus. Está com raiva de Jesus? Pega um ursinho, bota o nome de Jesus no ursinho e dá um monte de soco e cobre o ursinho de tapa. Jesus é forte para receber a sua raiva. Ele não vai ficar magoado. Ele vai ficar magoado se você engolir a raiva, se você for falso com ele. Então, você acha que eu dei um conselho que é insano, uma estupidez? Tem gente que vai achar que foi uma estupidez teológica eu mandar dar um tapa no ursinho chamado Jesus. Mas é uma forma de você lidar com uma emoção, de você lidar com uma coisa que está difícil para você resolver. Você precisa extravasar, você precisa materializar, você precisa ter um objeto. Por exemplo, eu fiz durante um tempo terapia e o meu terapeuta era um senhor, ele era bem old school. Inclusive, no meio da sessão da terapia, tocava o celular, o telefone dele, e a secretária eletrônica dele atendia, e ele pedia desculpa. Aí eu ouvia recado de propaganda de coisa, eu não sei desligar esse negócio, quase que eu falava para ele, é só tirar da tomada, né? Mas ele era old school, mas ele falava o seguinte, a primeira sessão que eu fui, ele falou assim, olha, eu não existo, você veio aqui não para conversar comigo, mas para conversar com você mesmo. E aí eu tentei entender o que ele estava falando, a gente teve a primeira sessão, e na hora de ir embora eu falei, tá, boa tarde, então até logo. Eu estendi a mão, ele ficou olhando para mim e falou, eu não existo. Aí eu falei, mas deixa eu entender, semana que vem quando eu chegar, eu não dou boa tarde, bom dia para o senhor, não falo nada. Ele diz, eu não existo, você entra, senta e começa a falar. E se não quiser falar também, não precisa. Você não veio aqui para conversar comigo, você veio aqui para conversar com você mesmo. Eu achei aquilo muito interessante. Eu durei pouco nessa terapia, porque eu não consegui me identificar com ele. Mas veja, uma pessoa que anda na rua falando sozinha, ou uma pessoa que conversa com a boneca. Vou agora mexer num lugar bem delicado, né? E o pet? E o gato? E o cachorro? A pessoa conversa com o cachorro, mora sozinha e tem um cachorro.
Ela diz, não, mas o cachorro entende. Sei lá se entende. E quem tem pet diz que entende. E que tem uma afetividade, que tem uma vinculação emocional. Ah, Ed, você está comparando bebê reborn com pet? Não, eu estou comparando a função. O papel terapêutico que um bebê reborn pode exercer para pessoas que, ou no momento da vida, ou numa dor crônica, numa infelicidade, ou num sofrimento, mais do que infelicidade, num sofrimento crônico, encontram esse recurso simbólico para lidar com a sua dor e elaborar a sua dor. Né? Pensa o seguinte, pensa uma mãe que perdeu o seu bebê, que teve uma gestação interrompida por um aborto espontâneo, perdeu a sua criança. É uma dor que não dá nem para imaginar, somente quem passou e quem viveu. Inclusive, uma coisa que eu aprendi é nunca falar para as pessoas que estão sofrendo, eu consigo imaginar a sua dor. Não, não consegue, a gente nunca consegue. E cada pessoa que sofre, sofre a sua dor. E a maior dor que existe é a dor que eu tenho, é a minha. Por quê? Porque é que eu estou experimentando. Então, imagina o luto de uma mãe, imagina o sofrimento de significação de mulheres que não conseguem engravidar ou que não podem engravidar, que não podem, elas não podem conceber uma criança, um filho, uma filha, e tem esse lugar da maternidade, esse lugar sagrado da maternidade comprometido a ponto de trazer uma frustração, uma infelicitação, um sofrimento que beira o insuportável. A gente não sabe disso. Então, o papel do bebê reborn tem uma dimensão terapêutica que não pode ser desconsiderada. Sabe que é muito interessante que o mercado editorial atual está experimentando? Os livros de maior venda são os livros de colorir para adultos, que têm um papel de desestressar. Enquanto está pintando um quadro, enquanto está fazendo uma arte, enquanto a pessoa ela relaxa, ela desestressa, ela se abstrai. Né? Então, existem muitos mecanismos que são lúdicos e que são terapêuticos. E aí, dizer que o bebê reborn é uma maluquice é um olhar muito simplista, muito simplório para esse fenômeno. Agora, é claro que existe a possibilidade de ser uma bizarrice mesmo, infelizmente. Aqui é uma bizarrice que eu recebi hoje. Existe um movimento de humanos pets, seres humanos que optam por funcionar, viver e vestir o papel de um pet, um cachorro ou um gato. Eles latem, eles andam em 4 patas, eles comem numa tigelinha no chão, eles bebem água numa tigelinha no chão, eles se vestem de cachorro, se vestem de gato. E aí você pensa assim, mas deve ser uma meia dúzia de cara desequilibrado. Não, é uma comunidade que hoje no Brasil tem mais de 15 mil pessoas. Onde é que a gente vai parar, hein? Onde é que a gente vai parar com essa crise do ser humano com a sua própria humanidade? Essa crise do ser humano em não caber dentro do seu corpo, dentro da sua subjetividade, a ponto de optar viver como um animal. Esse mundo em que nós escolhemos o que nós queremos ser, o mundo trans, o mundo em que as nossas identidades, as nossas identificações, elas não são contidas, elas não são
elas não estão restritas à nossa estrutura biológica, por exemplo. Qual é o limite de você negar a sua estrutura biológica e adquirir uma outra identidade? Até onde vai esse outro? Até onde esse outro é aceitável? Então, você vê uma bizarrice se, de fato, trata um bebê reborn como se fosse de verdade, se fosse uma criança de verdade. E aí, a gente já tem problemas. Aí começam os problemas. Começam os problemas, por exemplo, quando a relação com o bebê reborn atravessa e afeta a rotina da pessoa. Ela tem prejuízo na vida de trabalho, ela sofre pelo bebê reborn, ela diz assim, meu filho está com febre, aí ela sofre, porque o filho está com febre, mas é um boneco, mas não é um boneco. Sabe que a hipnose tem uma coisa muito interessante, né? Num estado hipnótico, se o hipnotizador disser para a pessoa em estado hipnótico que ele vai tocar o braço dela com uma brasa e encostar o dedo no braço dela, ela sente queimar. A nossa mente é muito complexa. Então, se uma pessoa ela transfere para um bebê reborn essa potência de tratá-lo como se ele fosse de verdade, por exemplo, teve um comentarista que disse, olha, uma coisa é uma mulher ou um homem sair com um boneco, um bebê reborn, e porque é legal, faz um frisson na festa, todo mundo quer ver, o cara se torna o centro das atenções, a mulher também ali, com o bebê no colo, no carrinho, vira um negócio, como é que chama? Um negócio pitoresco, vira uma coisa pitoresca. E outra coisa é levar o bebê reborn para a festa, porque ele não pode ficar sozinho em casa. Ele vai o quê? Tacar fogo na casa? O bebê reborn vai levantar lá e tacar fogo na casa? Ele vai meter o dedo na tomada? O que o bebê reborn vai fazer? Ele não pode ficar sozinho porque o bebê tem medo de ficar sozinho. Aí já transferiu para o bebê uma realidade. Quer dizer, a fantasia deixou de ser fantasia. E aí a gente começa a discutir, e os profissionais da saúde mental, a gente começa a discutir transtorno mental. A gente começa a fazer diagnóstico, e aí é uma questão clínica, e não é uma questão de piada, é uma questão clínica, é uma questão de diagnosticar, de oferecer tratamento, medicar, coisa nesse nível. Então, é um problema quando, por exemplo, a relação com o bebê reborn substitui a relação concreta, né? Ou as relações reais, né? As pessoas de verdade, seres humanos, a pessoa prefere viver com o bebê reborn do que viver com o marido, do que viver. Então, está sempre cuidando do bebê reborn. E isso afeta as relações familiares, afeta os vínculos com outras pessoas, e isso se torna um problema. Existe essa questão de essa fronteira, né, entre fantasia e realidade, é uma coisa que também a nossa sociedade não está sabendo lidar bem, não, você concorda? Você sabe que a novela agora aí é um remake do Vale Tudo, e é Odete Roitman. Eu não assisti a novela, mas eu me lembro do frisson que era quem matou Odete Roitman, quem matou Odete Roitman. E eu me lembro mais, eu me lembro que o jornal O Globo postou como manchete de primeira página quem matou Odete Roitman. E o Milor Fernandes, à época, criticou, dizendo, como assim, eu pego um jornal em que eu vou ler notícias sobre a realidade e a ficção virou notícia como se a ficção fosse realidade. Essa relação, né? Por exemplo, tem gente que fica de luto quando o personagem da série de streaming que está assistindo morreu.
como é que as coisas simbólicas, elas se conectam conosco? Eu passei por isso muito recentemente. Eu estava assistindo uma série e uma das personagens morreu. Eu fiquei chocado com aquele negócio, porque eu não esperava que aquela mulher morresse. Eu vi como eles retrataram na série todo o conflito familiar, a orfandade de duas crianças, o marido que era apaixonado pela esposa e ela morreu. Quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei realmente triste, como se aquela pessoa existisse, como se fosse alguém da minha família, como se eu conhecesse. Por quê? Porque a realidade simbólica do mundo da fantasia visita algumas coisas dentro de mim que não tem nada de fantasia. Visita algumas dores, visita algumas feridas, visita a minha subjetividade. Então, fala assim, fantasia e realidade. Quanta gente não vive a fantasia das redes sociais? Quanta gente não veste o avatar? Quanta gente não tem, tipo assim, uma vida paralela, uma realidade paralela? Né? É uma pessoa no mundo presencial e outra pessoa no mundo virtual. Você pega as fotos dessa pessoa no mundo virtual, elas narram uma história, elas descrevem uma identidade, mas quando você encontra a pessoa na real, e se você é o terapeuta dela, inclusive, ou o pastor dela, você vai ver que a fala e o sofrimento que ela carrega, as frustrações, as angústias, as culpas, os medos, etc., não condizem com aquela imagem que é vendida ali no mundo das relações que não são de touch, de pele, são de imagem. Então, o bebê reborn, ele é filho de uma cultura e de uma época. E tratar como se fosse uma sandice e ficar fazendo piada é não enxergar a profundidade do que está acontecendo ali. Agora, além de tudo isso que eu acho que é interessante. Aliás, eu estava conversando com meus filhos a respeito disso e eles me falaram do IGT, do jogo de realidade virtual. E de pessoas que atravessam a madrugada dentro de uma realidade virtual. Isto é, o sujeito uma pessoa aqui, lá ele tem um avatar, e tem um episódio do Black Mirror que é muito interessante, que dois amigos foram lá e cada um teve o seu avatar, e lá no jogo os dois começaram a se aproximar e se beijaram. Os dois bonecos do jogo. Só que depois eles se encontraram no mundo presencial, um encontrou com o outro. E aí? Vai rolar um climão? Foi lá? Foi aqui? Onde é que foi isso? Então, veja como a nossa subjetividade, a nossa sociedade, o nosso tempo, o nosso mundo, as ferramentas e recursos do nosso mundo estão trazendo muito conflito e muita confusão entre realidade e fantasia. Tem muito bebê reborn que não é um boneco, mas o fenômeno bebê reborn está vivo. E isso é uma coisa que pode ser útil, terapêutico, momentaneamente terapêutico, pode trazer um bem, trazer um ganho, mas também pode ser muito nocivo, pode ser muito deletério, pode ser muito prejudicial, pode ser muito destrutivo e autodestrutivo. E a gente tem que prestar atenção nisso que está acontecendo. Agora, o que me chamou também a atenção para esse fenômeno do bebê reborn, que eu acho que é a coisa mais intensa assim, que me chama a atenção, é que o bebê reborn é um boneco, né? É uma boneca. É um objeto inanimado. E a vinculação afetiva com coisa não é uma vinculação que resulta na experiência humana mais plena. Por quê? Vamos voltar para o pet. O pet é vivo.
O pet late, o pet mia, o pet fica doente, o pet fica doente no dia, inclusive, que é o aniversário da sua prima, ou que é o casamento do seu irmão, e aí o pet está doente. O bebê reborn, você escolhe o dia que ele vai ficar doente. Ele é uma coisa que você manipula, porque ele não tem vida própria. Ele não tem alteridade, ele não tem vontade, ele não fala, ele não te questiona, ele é tudo você com você mesmo. Tudo que um objeto inanimado diz para você, na verdade não é ele que está dizendo, é você e a sua subjetividade que está dizendo. O que significa que esse fenômeno de vinculação afetiva com coisas e objetos, esse fenômeno é também um fenômeno narcisista. Eu com o meu boneco. Eu converso com o meu boneco, e quando eu estou conversando com o meu boneco, ele diz assim, isso, Ed, eu acho que você está certa, porque eu que estou mesmo dizendo para mim mesmo. Não é o meu boneco, é diferente, e é tão diferente que não tem nem coisa de distanciamento, né, de eu conversar com a minha esposa. Ela me confronta, ela me questiona, ela me cobra, ela me exige. Por quê? Porque ela é um ser vivo. Né? A minha amiga Mica Lins fez um comentário aqui genial. O bebê reborn é filho que não decepciona. O bebê reborn, você não vai ter que buscar o bebê reborn na boca, comprando maconha, comprando cocaína, e você tem que ir lá atrás dele. O bebê reborn não vai mal na escola, vai na sua fantasia. Né? Aliás, eu vi a conversa do João Vicente com o Gregório, e eles mostraram um videozinho de uma mãe que entrou no quarto da filha bebê reborn e deu uma bronca nela porque ela estava com muito tempo de tela. E aí o Gregório, o genial, fez o comentário assim, pô, mas a mãe projeta no bebê reborn problema, por que a mãe não entrou no quarto e falou uma coisa boa, legal? Não, é um problema. Então, mas é um problema da cabeça dela. Então, quando é um objeto, não existe relação. E como é interessante que tem tanta gente que prefere se relacionar com o que não é humano. Agora a moda, olha que maluquice. Isso eu não sei onde vai parar, viu? Não sei. Eu vou ter que pensar mais, refletir mais, estudar mais, ouvir mais, pedir ajuda aos universitários, porque a moda agora é fazer terapia com robô, inteligência artificial. Não tenho mais a minha terapeuta, meu terapeuta. Eu vou ter um robô de inteligência artificial para fazer terapia com ele. Que mundo é esse em que os humanos estão escolhendo não ser humanos? Eu escolho não ser mais humano. E os humanos estão escolhendo não se relacionar com humanos. Tem gente que diz isso claramente, eu prefiro me relacionar com cachorro do que com gente. Onde que a gente perdeu a conexão da humanidade? Amor é uma experiência humana. Vínculo afetivo não é uma experiência só humana. Mas amor é uma experiência humana. Porque no amor, o Humberto Maturana, eu estudei a ontologia da linguagem, eu estudei o Humberto Maturana, que é um neurobiologista que fala sobre as relações de amor. O Humberto Maturana diz que amar é aceitar o outro enquanto legítimo outro. Ele não é uma projeção do que você gostaria que ele fosse, ele é o que ele é. Amar é isso. Amar é entrar numa relação em que o outro não está sob o seu controle. Amar é abrir mão do controle. Abrir mão da fantasia do controle, da ilusão do controle, e não dá para amar bebê reborn. Não dá para amar coisa, só dá para amar gente. Você não precisa perdoar bebê reborn. Você não precisa
mudar para manter a sua relação com o bebê reborn, com a coisa. A coisa é a coisa, você inclusive faz a coisa ser o que você quer que ela seja, mas um parceiro romântico, um amigo, uma amiga, o cônjuge, o filho, a filha, o pai, a mãe, você não faz o outro ser o que você quer que seja. Ou você o acolhe, o aceita na plenitude do que ele é e reconhece que é legítimo que ele seja o que ele é, ou que ele seja o que ele está conseguindo ser no momento da vida dele, ou você não tem a experiência do amor. Ou você é uma pessoa narcisista que está projetando na coisa a sua idealização e amando a si mesmo, a si mesma, achando que está amando a coisa. Então, bebê reborn é um grande desafio. Bebê reborn é um sintoma que precisa ser tratado com cuidado. Primeiro porque ele tem uma função que pode ser muito útil, terapêutica. Segundo que ele tem uma função de socorro para a elaboração de dores e mais, né? A gente faz a piada da mulher que está com um bebê reborn no colo, mas não se pergunta que dor existe nessa mulher, o que existe por trás desse homem que tem um boneco, o que existe dentro, na subjetividade, por que que precisa desse boneco, o que que tem ali, isso que tem ali é saudável, é lúdico, ou é um transtorno mental, ou é um sofrimento cuja gestão, ou cujo enfrentamento, é um sofrimento cujo enfrentamento é tão dilacerante que transbordou para a necessidade de um bebê no colo. Né? Aquilo ali tem fantasia, aquilo ali tem a perda de fronteiras, aquilo ali tem um clamor e um pedido de socorro embutido, aquilo ali, o que é esse fenômeno? E eu acredito que se a gente não prestar atenção, a gente vai passando batido superficialmente, e brincando com as coisas e fazendo piada com o que é uma coisa muito complexa. Porque eu acho que por trás desses fenômenos da nossa sociedade, que aos nossos olhos eles são bizarros, por trás deles existem seres humanos que os estão vivenciando, e seres humanos que são dignos da nossa atenção, do nosso respeito e do nosso cuidado, mesmo e talvez principalmente os mais bizarros. Ser humano é amar. E para amar a gente precisa de outro ser humano. Projetar no mundo das coisas a nossa falta, a nossa carência, a nossa dor, pode ajudar por um tempo, mas é só um adiamento da necessidade de enfrentamento real daquilo que nos habita, porque uma dor não cuidada, não acolhida, não respeitada, né? e não tratada, não cuidada, ela explode lá na frente, sempre explode lá na frente. Então, eu termino dizendo, o ser humano é amar, e a gente não ama coisas, a gente ama pessoas, as relações de amor existem entre as pessoas. Deus é amor, nós somos imagem e semelhança de Deus, e é na experiência de amor que nós nos humanizamos, e a gente não se humaniza amando coisas, a gente só se humaniza amando gente. Me diga aí, o que tudo isso diz para você?